Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. Participa como comentarista o advogado Roberto Mohamed, do nosso time, e nós temos como convidada hoje, ela já foi prefeita de Santos, deputada estadual, deputada federal, ela é professora. O Roberto Mohamed vai apresentar um pouquinho mais da Thelma de Souza. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Toda vez que eu faço programa com a Thelma, fazia muito tempo que a gente não participava de um programa de TV juntos, eu lembro de quando as pessoas perguntam, mas não tem político honesto, eu falo, e você responde, tem. As pessoas dão como exemplo Jefferson Pérez, Pedro Simon, pessoas que fizeram parte da história do Brasil, foram homens honestos. Mas eu sempre dou o mesmo exemplo, Thelma de Souza. Uma vez eu fui apresentar a Thelma numa palestra na Unimonte e eu dei um exemplo para os alunos de que a Thelma seria capaz de colocar uma roupa branca, atravessar a lama e chegar com essa roupa branca sem precisar lavar do outro lado. E foi isso que ela fez na política. Olha, Mohamed, a Thelma gosta de cinema e tem uma cena que com certeza ela conhece, que é o Marcelo Mastroianni no filme Olhos Negros, tentando fazer isso, mas ele sai imundo da piscina, né? Mas a Thelma não. E eu acho que uma política que consegue chegar no tempo de carreira política que a Thelma tem, em que ninguém pode falar absolutamente nada, e tendo feito toda a revolução que ela fez quando foi prefeita da cidade. E eu fui advogado da Federação Nacional dos Portuários, não existe um grupamento de pessoas que trabalhem com o porto no Brasil inteiro, que não fale o nome desta mulher, toda reunião que eu vou, que eu participo, ou palestra que eu dou. A Thelma se tornou uma liderança nacional, que pagou o preço de ser honesta e de não permitir que as pessoas ditassem o que ela tinha que fazer. Ela pagou o preço de tudo aquilo que aconteceu com o PT, de cabeça erguida, e ninguém nunca teve a coragem de botar o dedo no rosto dela. Apontar para a Thelma e dizer que ela fazia parte daquilo tudo, e ela aguentou tudo aquilo, pagando o preço de algo que ela nunca foi envolvida. Por isso que eu acho que fazer o programa com ela, como nós dois estamos fazendo hoje, é motivo de orgulho, é uma honra, porque a Thelma exemplifica o que é a possibilidade de fazer política sem enfiar o pé na lama. E a Thelma, ela tem essa proximidade com o porto. Ontem, Thelma, foi realizada em Santos, na Associação Comercial, uma audiência pública com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. E qual era a discussão? Era a desestatização da Autoridade Portuária de Santos. Como é que você vê esse movimento, Thelma? Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite de estar aqui. E eu não poderia começar essa entrevista com a gentileza desses dois cavalheiros e as palavras que os dois me dirigiram. Muito obrigada, realmente. Claro, quero cumprimentar aqueles e aquelas que estão nos acompanhando aqui no Opinião. E vamos lá para a primeira pergunta do Paulo Schiff. Eu acho que, na verdade, nós temos um porto que é uma economia importantíssima, não é só para o Brasil, para as Américas, especialmente para a América Latina. 30% do produto interno bruto, do PIB, passa aqui pelas nossas margens. Na verdade, Paulo, Roberto, nós temos um porto que já tem privatizações, nós sabemos disso. E agora, esse eufemismo, né? Essa maneira de dizer que essa privatização se chama desestatização, está chegando à autoridade portuária em si. Eu acho perigosíssimo, e os jornais de hoje já comentam essas consequências desta audiência de ontem, e uma briga entre túnel, o ministro Tarcísio defende, ponte, o governador Dória defende, e eu acho que não sai nenhuma nem outra, porque nós vamos já em ano de eleição e os editais vão sair em novembro e por aí vai. Você acha que esse túnel, você entende que esse túnel
Lembra daquela imagem que se punha antigamente uma mula empacada com uma cenoura na frente? Lembro, pendurado assim. O túnel pode ser a cenoura na frente para atrair para a desestatização da autoridade portuária? Porque, pelo que eu li, né, pelo que eu sei, eu acho que a informação é correta, o túnel é colocado como um dos itens para a questão da desestatização. Só que este túnel, essa ligação seca, não vou entrar nem no mérito, eu pessoalmente acho que se tem que haver a melhor, que é por baixo. Vai por ponte, como é que faz? Os navios vão passar, vai ser uma ponte tipo a ponte de Londres, inglesa. Quanto isso vai custar? Então, o túnel é o melhor resultado. Mas isso está sendo prometido, Roberto, Paulo, desde Prestes Maia. Nós já vamos completar um século dessa questão, está tardia, né? Enquanto isso, nós temos essa discussão desta desestatização, que hoje, é isso que eu estava falando, a mídia local coloca que dos 5 entrevistados, 3 acham que não sai e 2 acham que sai. Portanto, eu pessoalmente acho difícil, porque como os editais vão ser para novembro, depois da eleição, e o ano que vem começa-se um outro governo, e me parece que será um governo que não será de continuidade, teremos um outro governo, em nível federal, né, em nível de presidência da República, eu penso que isso vai ficar mais uma vez empacado. Bom, essa é a primeira questão da desestatização. Mas eu queria fazer um adendo, se vocês me permitirem, sobre a questão do Santos Port Authority, né, SPA, que é uma sigla estranha, é SPA. A sigla agora não é CODESP, é SPA. Olha que contradição. Santos Port Authority, eu vejo. Então, na verdade, se você dá o comando de um porto para a iniciativa privada, você fere a soberania nacional. O que é um porto? Qualquer porto, ainda mais o Porto de Santos. É um lugar de entrada e saída de cargas, passageiros, mas é um lugar de entrada e saída de tropas quando houver um conflito bélico. Você não pode colocar isso nas mãos da iniciativa privada. Há que ter uma soberania pública. Eu penso que essa desestatização, do jeito que ela está sendo proposta, ela vem, estão dizendo que vai haver uma geração de 60 mil empregos. Duvido. Vai ser ao contrário, cortes. Então eu acho perigoso, acho que é uma discussão que precisa ser aperfeiçoada. Só um debate, como aconteceu, nós estamos aqui no dia seguinte da audiência, foi pouco, e a gente não trata situações que interferem na soberania nacional de uma maneira tão assodada. E é uma contradição, porque você tem uma situação, Roberto, que é antiga, não vai, desestatiza, privatiza, o nome que tenha. E, por outro lado, você tem a possibilidade de entregar o porto para a iniciativa privada de uma maneira geral. São extremos que não pode acontecer. Nem acho que você não tenha que ter polos de privatização. Mas se você entregar o manejo, aquilo que comanda a situação portuária, eu acho que nós estamos fazendo um grave engano, porque porto é um lugar de soberania. E eu insisto nessa tese. Thelma, eu acho engraçado, porque, e você conhece bem essa situação, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Primeiro, que essa de que o Tarcísio é um militar honesto, ele não é militar coisa nenhuma. Ele foi indicado ele foi o primeiro nome do Centrão a fazer parte do governo Bolsonaro, porque ele foi o primeiro, ele fez parte desde o início. Ele foi pedir indicação do Temer na passagem de governo. Tarcísio de competente e honesto tem nada. Ele vem lá, já participou inclusive do governo Dilma. É isso que eu ia falar. Então, é aqueles caras que estão colados no governo querendo uma boquinha. Militar não precisa, né? Então não é, ele é R2, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é coisa de bolsonarista imbecil que fica postando bobagem. Esse cara não é exemplo de competência, coisa nenhuma. E vou dizer por quê. Porque mente deslavadamente. Vou colocar um exemplo. O Porto de Santos é privado. É privado desde o Collor. Por quê? Você tem 2 aspectos em qualquer tipo de serviço público.
principalmente de infraestrutura, a operação e a administração. A operação do Porto de Santos é 100% privada, 100%. Não existe um terminal operacional da Codesp no Porto de Santos, nem interno nem externo. Para quem não sabe, interno é na área do porto, externo fora da área do porto. Todos os terminais são privados. O que fica a cargo? E cada um deles cuida da segurança, da sua segurança, cuida da operação, da contratação e da parte fiscal. E paga o aluguel, o arrendamento. O que cabe à Codesp, que eu me recuso a chamar de SPAR? É exercer o papel que a própria Lei de Modernização dos Portos determinou, que é o de autoridade portuária. Ela não tem outra função. Os funcionários dela fazem o controle, a dragagem do porto, que é um serviço prestado através de contrato por uma empresa privada, cuida da segurança das áreas comuns, como se fosse um síndico de condomínio, através da guarda portuária, e cuida do acesso às áreas comuns do porto. Comuns, porque pelos terminais quem cuida são eles. Ora, e é ela que exerce um papel essencial, que é fazer o edital de arrendamento, cobrar o dinheiro do arrendamento e zelar para que o porto tenha livre concorrência. Como é que eu vou privatizar o papel de síndico? Como é que eu vou privatizar a zeladoria e principalmente a fiscalização de todos os terminais privados? Equivaleria, até no meu entender, a privatizar a polícia, a privatizar o corpo de bombeiros, porque eu estou passando para ele. Não, o particular administra melhor que eu. Além de ser um reconhecimento de que o Estado é incompetente, é passar uma função indelegável do Estado. O que me espanta, Thelma, é que vê, principalmente nos 3 municípios que atuam no Porto, Cubatão, Guarujá e Santos, que os prefeitos ficaram indignados com a balsa, que é mais uma prova de que essa ponte ou túnel não sai tão cedo. Claro, porque ninguém ia fazer leilão de privatização de sistema de balsa por 30 anos se vai sair um túnel ou uma ponte. Claro. Mas nenhum deles é taxativo no sentido de dizer, peraí, eu vou privatizar o cara que tem que conversar com os prefeitos, que tem que conversar com o governo do estado, conversa com a alfândega, conversa com a Anvisa, conversa com todo mundo. Como assim privado? E ninguém questiona. Esse cara vem para cá e fala sozinho. Na Câmara ninguém tem discutido isso, Thelma? Não. Além de você, lógico. Na divisão das comissões da Câmara, até por ser sindicalista do setor portuário, o vereador Chico Nogueira, que é meu colega partidário, ele dirige uma comissão, ele está à frente, ele coordena, ele preside uma comissão relativa ao Porto. E ele tem feito as reuniões necessárias, mas você sabe, o tamanho da Câmara em relação a toda essa parafernália em redor do Porto, que é um porto nacional, não, eu diria internacional pela sua dimensão, acaba não tendo tantos holofotes para que isso possa brilhar. Mas tem, sim, essa discussão e nós vamos continuar discutindo, porque você tratou de algo central. Você não pode privatizar algo que tem, entre aspas, a opção de ser neutro no sentido de que garante a soberania nacional para poder falar com todos os setores da iniciativa também, né, Thelma? Não é só um condomínio, é estratégico, é logístico. Claro. Tem que fazer parte de um planejamento nacional. Por que e até internacional, né, Paulo? Autoridade portuária, né? Porque, exato, eu penso, né? São rumos do governo federal, as pessoas que estão à frente dele, que têm esta visão. Porque isso sequer, na minha opinião, é uma política liberal. Essa é uma política kamikaze. Ela vai perder a possibilidade, ela vai fazer com isso que a gente perca, não só a cidade, mas nosso estado e nosso país, a possibilidade dessa soberania que tem que existir até para o bem dessa nação, não é só por bem de Santos, não. Eu fico bem indignada, né? Sou filha de estivador, ainda sangue portuário corre nas veias. Ainda tem a questão da Marinha, né? Porque a Marinha tem atribuições, ela vai se reportar a uma entidade privada de autoridade portuária. Isto.
Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com Opinião 2.0, hoje o comentarista é o Roberto Mohamed e nós temos o prazer de receber a vereadora aqui, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, ex-prefeita de Santos, Thelma de Souza Mohamed. Eu queria entrar agora numa outra área que você também, porque foi onde você fez a maior revolução, que já se ganhou prêmios, inclusive, que já se fez no país, que foi o que você transformou a saúde de Santos. A tal ponto de que eu ouvi isso do Beto Mansur, quando ele assumiu o primeiro secretário de saúde dele, que foi o Odile, inclusive saiu logo depois, quiseram mexer na estrutura que vinha do seu governo e do Davi, e ele disse, está funcionando? Deixa como está. Quer dizer, naquele momento ele reconhecia que o trabalho que você tinha feito não deveria ter, ninguém deveria pôr a mão. A gente está assistindo hoje, virou moda já há alguns 10, 15 anos, mas hoje está chegando a um exagero, que são essas OSs que estão administrando as unidades de saúde. É uma pior que a outra. Eu já disse aqui no programa que não existe OS honesta. Você pode dizer, não existe OS honesta. Todas foram feitas para possibilitar que alguém ganhe muito dinheiro, mais do que deve, porque ganhar dinheiro não é pecado. Aí começam com essa história de, não, a da UPA, ela pertence ao Hospital São Luís. Conversa fiada, é um grupo de médicos do Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, desculpem, que não tem nada a ver com o hospital. Thelma, como é que hoje você, tendo feito tudo o que você fez e conhecendo, porque você montou as equipes de saúde que fizeram aquela revolução na saúde de Santos, olhando para quem precisava, como é que hoje você vê essa questão de que todas as unidades médicas, e o Guilherme Álvaro, que é onde eu queria focar mais, está sendo privatizado aos poucos, porque o Dória está enfiando OSs para privatizar por setor. Você está vendo isso com preocupação de chegar um momento em que daqui a pouco o SUS vai ser uma teta que só vai ficar pendurada essas OSs e o poder público não vai poder mais administrar a saúde pública e quem vai pagar o preço são as pessoas que precisam? Olha, essa pergunta é extremamente séria, importante e boa oportunidade para eu poder tecer algumas considerações sobre isso. Bom lembrar que quando eu cheguei à prefeitura, a eleição foi em 1988 e a gente chegou à prefeitura em 1989. O cérebro da situação de saúde naquela época, com certeza, era o Dr. Davi Capistrano. E eu tive o bom senso de saber respeitar aquilo que existia de positivo, e era a grande maioria dos projetos. Eu nunca falo, mas o modelo das policlínicas é um modelo cubano. Lá, quem conhece Cuba sabe que lá os cubanos têm os policlínicos, no masculino. E lá é tão avançada a situação que o médico mora no policlínico. Então, ele está à disposição da população praticamente 24 horas por dia. Claro, tem uma equipe, mas este modelo de arregimentar grupos geograficamente próximos, no nosso caso por bairros, isso fez com que a gente tivesse 23 policlínicas. Eu acho que esse modelo é um modelo que acabou descentralizando e fazendo com que esses grandes consultórios na origem, clínica geral, gineco-obstetrícia, cardiologia e pediatria. Depois, para complementar, a gente fez o NIS, no antigo IAPETEC, ali na Rua Gonçalves Dias, com a Rua do Comércio, onde meus pais trabalharam. E meu avô também, que era motorista, meu avô materno, era motorista da ambulância. Então, esta situação, eu acompanho porque a gente usou o antigo prédio, que está hoje se deteriorando, para ser o núcleo complementar de atividades complementares, de especialidades para complementar as policlínicas, né? Então lá tinha oncologia, a oftalmologia, etc, etc, etc. Bom, hoje nós temos uma situação que não é a que nós tínhamos na origem.
Porque não basta você fazer o projeto de saúde, ou de educação, ou de cultura. Você tem que ter a estrutura funcionando através dos servidores. Você tem que ver plano de carreira, você tem que ver nível salarial, você tem que ver a composição para que aquilo tenha uma eficiência. E hoje, quando você tira do poder público a possibilidade de fazer isso num setor que é vida ou morte. Se você não tem saúde pública satisfatória, as pessoas morrem. É grave na educação, se não tiver uma boa educação, mas as pessoas ficam analfabetas, mas elas não morrem. Na saúde, as pessoas morrem. E aí, com o empobrecimento e com um problema econômico e político do nosso país, no momento que estamos vivendo, a gente vê que tudo está se deteriorando. Então, eu vejo com muita preocupação. Acho que nada contra haver parcerias com a iniciativa privada, mas você entregar, é a mesma relação com a questão portuária, você entregar tudo isso de bandeja para a iniciativa privada, que tem outro tipo de meta, não é correta nem incorreta, a iniciativa privada quer lucro, é a meta que ela tem. O serviço público quer e tem que ter como meta o bem-estar do cidadão. À medida que você desloca estas metas, você está tirando a função das políticas públicas e a função do poder público. Então, para que ter uma prefeitura? Para que ter um governo do Estado, uma presidência da República? Se tudo vai ter que ser, segundo esse critério, vai ser resolvido pelas leis de mercado. Então, veja, as OS são caríssimas e não têm eficiência. Me parece que a UBS Central, ela chega a 70 milhões por ano. Eu posso estar enganada, mas é algo assim. Então, como fazer isso? Tem que ter o centro do poder público, porque aquilo que é público é para todos. Público vem da palavra que já significa povo. Então, eu fico muito preocupada. Nada contra as OS, mas nesse modelo elas não podem existir, porque elas têm mais poder que o próprio poder público. Está errado. Então, aí o que me espanta é que, por exemplo, todo mundo sabe que quando quer enterrar alguma investigação, faz uma comissão especial de vereadores. ou deputados. Mas você não acha que talvez fosse hora de provocar uma situação, de investigar um pouco mais a fundo? Eu já dei exemplos aqui. O dia que fizer que uma CEV for investigar a lavanderia dessas OS, já vai descobrir que estão roubando, mas que nem em galo velho. O número de pessoas que estão contratadas não é o número de pessoas que trabalham. É o lençol mais caro do mundo para lavar, é o de OS, é de hospital administrado por OS. Até no fornecimento de comida. Se você não fiscaliza, o problema não é privatizar, o problema é a fiscalização. Na Câmara, você não acha que poderia começar um movimento no sentido de fazer talvez uma CEV? Você quer dizer uma CEI, de investigação. Comissão Especial de Investigação, para fiscalizar essas OS, focando, não deixando a coisa virar discussão política, mas focando, porque a hora que uma podridão dessa vem à tona, fica difícil defender um modelo. Sim, tem razão. Só que uma Câmara, eu acho que isso seria uma tarefa. A Câmara até pode ter, deve ter, mas como complementar a uma situação que possivelmente tenha que ser em nível federal. Me parece que esse assunto é um assunto de tal importância e tamanha relevância e de nível nacional que possivelmente algo com uma jurisdição da Câmara Federal, geograficamente dizendo respeito ao Brasil como um todo, seja mais interessante. De qualquer maneira, eu vou levar essa ideia para a Câmara. Esse é um ano atípico, né? Paulo talvez vá falar alguma coisa nesse sentido, ele fez menção de falar, porque, na verdade, esse ano é um ano de eleição. Daqui a 2 semanas nós vamos estar na época do Carnaval. É um Carnaval meio que sim, meio que não. Paulo não vai poder desfilar, ou vai? Não vai? Nem eu, Paulo. Nosso tempo de batuque já passou. Não, passou não, está passando, ainda assim. Mas voltando a isso, nós estamos em época, brincadeiras à parte, tem o Carnaval até final de fevereiro. Bom, depois em 8 de março, que é o dia de homenagem à mulher, e eu acho que começa realmente a dar uma
uma incorporada, engatar a marcha, a partir da segunda semana de março. E aí a gente vai ter que trazer à baila todas essas situações. Agora, Thelma, Pois não. o conceito que introduziu a OS é o conceito de agilidade para a contratação de pessoal e, como pano de fundo, tem a questão da estabilidade do servidor. Eu vou fazer concurso, vou admitir o servidor, ele tem estabilidade. Você teve uma função executiva clara, com concursos, você teve de incorporar funcionários que não tinham concurso. Como é que você vê essa questão hoje da estabilidade do servidor, que é o pano de fundo da OS, não é? Sim. E ainda tem o seguinte, a OS ela pode ser usada para driblar a obrigatoriedade de concurso. Você contrata a OS, aí o prefeito indica quem ele quer que seja contratado pelo OS, o vereador indica também tem isso, né? Na verdade, você tocou numa situação assim, nós precisamos decidir o que é efetivamente a res pública, a coisa pública. E você não pode privatizar setores de políticas públicas. Uma coisa é, por exemplo, você privatizar pedágios. Mas outra é privatizar a saúde, vamos combinar? E o critério das OS, ele acaba driblando a real questão, que é a funcionalidade e a força do poder público. À medida que você terceiriza, sai das mãos da res pública a possibilidade de você ter aquele comando. E na saúde, estamos falando da saúde, isso é fatal, Paulo. Então, eu veja, tem que haver parcerias, claro que tem que ter iniciativa privada, mas qual é o tamanho, de que jeito, não vem para atrofiar e matar o poder público, porque aí é o fim da res pública, é o fim de toda situação que vai acudir. Quem tem dinheiro, quem tem alguma maneira de sobreviver, vai sempre poder pagar um médico, pagar uma escola particular para os filhos, mas a grande maioria não tem essa condição. A grande maioria depende do serviço público. E eu tive essa experiência pessoal, a gente teve um serviço público satisfatório. É claro que entre aumentar o salário do funcionário e fazer alguma coisa que fosse secundária, a gente ficava com esse salário, mas a gente tem que exigir a funcionalidade e a eficácia e a eficiência desse funcionário. Você também não pode fazer concursos e deixar o servidor ao Deus dará, sem dar uma contribuição real do seu trabalho para a comunidade onde está inserido. Então, eu acho que são coisas a serem... elas têm que coexistir, e você não pode ter uma ação de política pública sem ter toda a estrutura de uma máquina pública azeitada para essa finalidade. E é isso que a gente tem que ver. Então é assim, agora um refrão, não funciona, privatiza, não funciona, privatiza, e não é assim. Não é verdade que existe esse mecanismo maniqueísta, 0 ou 180 graus para essa resposta. E alguns setores, a gente falou do porto, eu estou falando da saúde, eu falaria também um pouco da educação, segurança pública. Como é que você terceiriza? Que interesses você vai acabar servindo? Então, é uma discussão de fundo, é uma discussão que é o cerne da democracia, né? E aquilo que as pessoas têm direito por serem cidadãos, por serem contribuintes, por serem pessoas, né? Eu acho que é isso. Então, Thelma, eu, por exemplo, tenho sido aqui no programa extremamente crítico à questão da estabilidade para a atividade meio do Estado. Eu sou totalmente contra, eu não vejo por que um escriturário tem que ser estável. Eu não vejo razão para professor ser estável, eu não vejo razão para médico ser estável. Eu acho que o estável tem que ser o fiscal, tem que ser o agente. Como eu disse aqui, por exemplo, por que o perito do INSS é estável? Para poder enfrentar a prevaricação do INSS, que limita o número de concessões, independente do fato. Mas como eles são covardes ou vagabundos, eles não usam a estabilidade. Então a estabilidade, no fundo, a própria justificativa dela não é utilizada. Por quê? Eles acabam não usando a estabilidade para poder denunciar a arbitrariedade. Mas no caso dos médicos, a gente sabe que é uma categoria muito difícil de lidar, extremamente corporativista, e essa agilidade se justifica. O que eu mais questiono
não é a questão do poder público privatizar. Podia entregar tudo. Eu acho que até que as escolas podiam ser administradas assim. Eu acho que diretor tinha que ter mais autonomia. Eu lembro até hoje de uma campanha sua, a forma abordada foi infeliz, mas era a triste realidade. Como é que eu faço um edital de licitação para fornecer pão francês para uma escola e a empresa que ganha fica no meio do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro? Aí eu digo, não, mas foi transparente, foi pregão eletrônico. Ora, se esse cara vai ter que comprar das padarias locais para que elas entreguem e cobrar superfaturado, por que não se dá o dinheiro na mão da diretora para toda semana comprar na padaria mais próxima à escola dela? Chegar fresquinho e ela paga em dinheiro. Aí vai ter aquele procurador que vai dizer, não, não pode. Claro que pode, não tem nada que impeça. O problema é quando o poder público não quer. Ele quer a sacanagem para poder depois vender a facilidade. Thelma, você se deparou com essa questão de funcionalismo. Mas o PT, o seu partido, ainda tem aquele discurso de 70 anos atrás, de ficar defendendo a estabilidade absoluta, inchar a máquina. O teu tempo na prefeitura e toda essa tua experiência política, não chegou a hora de começar a revisar esses dogmas de esquerda? A vereadora Thelma de Souza responde depois do intervalo. Voltando com Opinião 2.0, agora é o último bloco. O comentarista nesta sexta-feira é o Roberto Mohamed, a convidada é a vereadora Thelma de Souza. Thelma, o PT está defendendo essas posições de 70 anos atrás, embora o PT tenha feito 42 anos ontem. É de 81, não é o PT? 80. 80? Então, fez 42 anos ontem. Nós somos de 10 de fevereiro de 1980. Ah, minha juventude! Lá no Colégio Sion, o Lula não tinha um cabelo branco, essas coisas. Tem fotos aí na internet desses últimos 2 dias em relação a esse momento das nossas vidas. Bom, Paulo, o Mohamed fez aqui uma pergunta que, se eu responder, eu vou ser candidato a presidente da República. É o seguinte, eu acho que os extremos sempre são perigosos. Nem total estabilidade, onde as pessoas percam as metas da sua eficiência e eficácia, mas também não ter. Não se trata da estabilidade, Mohamed, do professor, do médico. Você está falando categorias que poderiam ser mais maleáveis nessa questão. Mas se trata de uma estabilidade do poder público como um todo. É uma outra situação, não se trata de fazer esta discussão através de categorias, mas você tem que ter uma certa, digamos assim, a palavra é a mesma, estabilidade do corpo que conduz a coisa pública, para que ele não pode ser imexível, como diriam o ex-ministro Magni, mas não pode ser engessado e também não pode ser tão maleável. Então, você tem que ter uma estrutura que te dê a noção de que algo está estável para que isso aconteça. Então, a estabilidade vem nesse sentido. O que precisa é ter mecanismos de ação dos diversos dos municípios, dos estados e também em nível federal. A gente precisa ter mecanismos para que não haja a acomodação deste servidor. E o que é isso? Será o plano de carreira, o tipo de crescimento que se pode ter, cursos de aperfeiçoamento, coisas que não estão acontecendo. Então, a máquina pública, eu vou falar genericamente, não estou falando especificamente de Santos, ela se porta como se ela fosse uma parte da ação privada, como se a ação privada fosse superior à ação pública. Não, cada um tem sua função. E são complementares. Tem que ter ação pública e tem que ter ação privada para fazermos as conexões. Então, eu acho que a estabilidade vem nesse eixo. Ter mecanismos para que haja
o concurso, mas não a acomodação futura do servidor, e também mecanismos para que esse servidor possa melhorar como ser humano, como uma peça da engrenagem pública. São poucos os gestores que têm essa visão, são poucos. E eu acho que isso é lamentável. E a experiência que eu tenho, ela deu muito certo, porque a gente assumiu a saúde de um tal jeito. Nós fomos, gente, precursores no combate à AIDS em nível mundial. Você ganhou prêmio, inclusive. Eu fui 3 vezes à ONU para falar sobre a questão desse combate à AIDS. Dos membros da equipe de vocês, o Fábio Mesquita, hoje é uma referência internacional. Está na Indonésia, em Jacarta. Por acaso, ontem, eu vi nesses programas que eu gosto, Mundo, Visto de Cima, agora tem de um cara chamado Michael Portillo, que ele foi ministro de alguma coisa no Reino Unido, e agora ele faz uma viagem, ele faz viagens de trem e vai parando nos lugares. E a de ontem foi em Jacarta, por acaso. E eu fiquei pensando no Fábio Mesquita todo o tempo. Mas voltando, eu acho que há que discutir essa questão, até porque, eu estava dizendo, questão da AIDS, saúde mental. Eu fui para uma cidade, Graz, que é a segunda cidade da Áustria, é a segunda cidade depois de Viena. Eu fui convidada para fazer um debate lá sobre a questão do fechamento do Anchieta e das condições de a gente fazer um outro tipo de tratamento e de acolhimento na questão da saúde mental. Eu acho que a questão pública, não estou dizendo que não tenha que ter braços privados, mas a questão pública, ela tem que ter uma ação que permita, inclusive, a qualificação e a melhoria dos trabalhadores, servidores nesses postos. E eu acho, como eu dizia, que são poucos os gestores que têm essa visão. Eu não sei nem se aqueles não querem, eu acho que eles não sabem, o que é pior. Porque não saber significa que você não se debruçou sobre a questão pública e sobre a questão privada, né? Nessa semana teve um episódio interessante, assim, rapidamente, na Câmara Federal, porque havia um projeto que determinava que os planos de saúde fossem obrigados a fornecer a quimioterapia oral para os pacientes. E votaram? O presidente Jair Bolsonaro vetou, o veto teria sido derrubado no Senado o veto perdeu, mas a Câmara, por falta de votos, manteve o veto. Então, uma situação, é muito difícil de entender uma situação dessa, né? E você sabe de ontem para hoje? Porque humaniza o tratamento de quimioterapia, permite que a pessoa faça em casa, ela fragilizada, não tem que ir. Pois é, câncer, né? E de ontem para hoje, Paulo, tem saído pela internet, pelas redes sociais, alguns outdoors que estão sendo colocados, está escrito Bancada do Câncer, e tem a foto de alguns deputados, não sei se eles vão mudar, é uma coisa triste. Só quem passou, eu não conheço uma família que não tenha tido uma pessoa que não tenha passado por esse martírio, que é a questão do câncer e, claro, do tratamento. Então, temos que nos debruçar sobre essas questões. O que é mais inacreditável é que é aí que eu me pergunto quando o bolsonarista tem mania de dizer, mas ele é honesto. Como é que um cara pode ser honesto quando ele veta a quimioterapia a pedido do Huguinho, um dos filhos dele, Olá, que é o Guinho, o Luizinho e o Zezinho, que estão fazendo lobby para os planos de saúde. Quer dizer, é notório o jogo de interesses nesse governo. Isso é corrupção, não tem outro nome. Claro. Na Câmara, se compra deputado baratinho no Brasil hoje, né? Virou artigo de liquidação. Não é. Então os planos de saúde jogam muito pesado. Sempre foi, mas antigamente os caras pelo menos fingiam, Thelma. O que me chama a atenção hoje é a cara de pau. Os planos de saúde, e você teve no Congresso durante vários mandatos, sempre jogaram muito pesado, não jogaram? Muito. E aí é o seguinte, na verdade, há uma composição política onde deputados ou senadores, ou deputados estaduais, ou vereadores, que respondem a interesses privados, são colocados nesses setores, município, estado
e federação por interesses privados, ou da saúde, ou da própria educação, ou por aí vai. Eu acho que nós temos sempre que denunciar, porque quando se vai, assim eu penso, para a vida pública, a gente tem que saber que tem que ser uma espécie de apostolado. Não quero aqui ser missionária, mas você vai para a vida pública, você está fazendo um compromisso com as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. E se você não tem isso na sua meta, na sua consciência, você não pode ir para a vida pública. Você vai para mudar o seu carro, para melhorar de vida pessoal para você e sua família e família das outras pessoas. O que é isso? Então, isso não pode se perder no horizonte. E essa experiência, você vê, são 42 anos que o PT foi fundado e eu tenho 40 de vida pública. Não esquecer, eu me tornei vereador em 1982. E não esquecer que meu pai foi vereador durante 4 mandatos, ou 5 mandatos, foi presidente da Câmara. Quando ele foi cassado em 64, minha mãe foi para o lugar dele, enquanto eu ainda estava cursando a faculdade, eu estava entrando nos meus 18 anos. Eu estava entrando para fazer pedagogia, depois eu faria direito. E eu acho que nós temos que fazer essa lembrança para saber que a vida pública ela tem que ter um compromisso real. É muito sério. Eu não gosto de usar missão, nem coisas assim tão deterministas e quase... Messiânicas, é a palavra. Sem trocadilho com outros messias que existem por aí, não é? Por favor. Mas, na verdade, a gente tem que estar prestando atenção, porque a vida pública ela é muito séria. Tem que ser séria e não pode ser aviltada, e com tudo aquilo que vocês dois já falaram que está acontecendo. Né? Agora veja, Thelma, você fala dos 42 anos do PT, a gente vive um quadro político em que o PT pode reassumir a presidência da República, e o meia-culpa? Porque a passagem do PT pela presidência da República tem mensalão e tem petrolão. Eu acho, Paulo, que o PT, ele por estas condições, ele já purgou e ele já pagou esse preço. É claro que os quadros do PT não vão vir em praça pública, onde os nossos... olha eu, que bonitinha! E de cabelo preto. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Não existia escova progressiva naquela época. Dá uma olhada, Roberto. Bom, eu com a camisa da seleção. Se eu soubesse o que ia acontecer com a camisa da seleção, eu não ia usar, não. Então, voltando. Eu acho onde eu estava... que você disse que o PT já purgou. Mas é muito difícil um quadro partidário vir, por exemplo, vir aqui no Opinião ou em qualquer outro lugar e fazer essa meia-culpa pública, porque os adversários se aproveitarão disso. Eu acho que seria inadequado. Mas nós temos muitas discussões a respeito disso, e podem ter certeza, eu afianço a vocês, que muitos dos nossos erros e dos nossos acertos estão sendo avaliados, para a gente repetir os acertos e para a gente extirpar e não repetir os erros, né? Eu espero que a gente faça um bom governo se concretizar essa possibilidade do Lula vir a ser o nosso presidente, eu espero. Mas a gente recebeu o Luiz Marinho, que foi uma grande liderança do PT nos governos, eu acho que até mais do que no Lula, no governo da Dilma, onde ele teve um desempenho, ele era prefeito de São Bernardo, e foi ele que negociou o contrato com a Saab para a compra dos gripens, para se ver a importância e o tamanho da agenda do Luiz Marinho. Só que aí esse mesmo cara faz uma campanha patética para o governo do Estado, não consegue se eleger prefeito de São Bernardo, onde ele foi prefeito 2 vezes, ou seja, eu acho que a importância política do cara fica em xeque. Aí o Luiz Marinho chegou aqui, e eu gosto muito dele, é uma liderança importante, mas ele finge que não aconteceu nada, Thelma. Eu entendo que não se vá fazer um meia-culpa profundo. O que você não pode, e aí é que eu acho que é o grande problema, porque está me parecendo que já estão até dividindo o cargo no comando do PT. Um discurso do Lula que me incomoda e que eu sei que você nunca compactuou com ele durante todo o governo Lula, mesmo como deputada federal, você sempre foi uma defensora intransigente da liberdade de expressão. O Lula deixou escapar já 2 ou 3 comentários que a primeira coisa que ele vai fazer é voltar
a discussão do controle social da mídia. Você não acha meio perigoso esquecer estes erros do passado? E como é que fica internamente esse grupo do PT que, como você, defende intransigentemente a democracia? Olha, eu acho que o fato de nós estarmos aqui, eu lá, com o Barba, a gente chama ele de Barba. Barba é um deputado nosso, mas a gente chama o Lula de Barba. Mocinho ele, eu também, faz tempo. Bom, eu penso assim, vou insistir, depende da maneira de ser da pessoa e também do quadro político que ela é. Eu acho que, no caso do Marinho, que você citou, fica muito difícil. Ele é o presidente estadual do PT. Então fica difícil ele abrir certas guardas. Eu posso não concordar, mas eu entendo essa posição dele. Agora, vocês dois e as pessoas que estão nos acompanhando podem ter certeza que nós fazemos muitas avaliações, porque e temos também correções a fazer e também temos que aplaudir os nossos acertos. Até porque a responsabilidade que nos é dada agora é imensa. É imensa. Não é só deslocar um grupo componente de forças políticas que dizem que a Terra é plana, jogam contra a vacinação, especialmente de crianças, etc, etc, etc. Não quero entrar nem nesse mérito. Essa é uma tarefa. Outra tarefa é ganhar a eleição e mais. Até que ganhar a eleição, que é difícil, fica fácil, a gente pensando no desafio de governar, que não vai ser brincadeira, porque o país vai ter que ser reconstruído. Não tem jeito, o país foi abalroado. Se eu fizer uma pergunta de encerramento, que a gente chegou no final do tempo, você promete que você responde só sim ou não? Vamos ver, né? Ele vai me pedir em casamento, como é que eu vou poder? Diga. Você vai subir no palanque com o Geraldo Alckmin? Claro que sim. Com isso, chegamos ao final do Opinião dessa sexta-feira, que teve o Roberto Mohamed como comentarista. A gente agradece a participação dele. Recebemos com muito prazer, com muita honra, a vereadora com uma longa história política, Thelma de Souza, agradecendo também a equipe técnica e de jornalismo que buscou umas fotos aí que nem você tem em casa, hein, Thelma? Verdade. E agradecendo principalmente a telespectadora, ao telespectador que acompanhou a gente mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e um ótimo final de semana para você que você merece.